Galerinha, vamos lá. Seguinte, a gente já avançou um pouquinho aí no tema de renda variável, né? Eu dei uma aula conceitual sobre como que funciona o lançamento de uma companhia na Bolsa de Valores, a abertura do capital, né? Hoje eu queria avançar um pouquinho mais o assunto com vocês, porque agora eu imagino que você está bem entendido desses tópicos e vale a pena a gente fazer uma retomada de alguns assuntos, tá? A gente ainda assim, na próxima semana vai ter conteúdo de revisão, mas quando uma empresa ela decide abrir o seu capital no mercado e fazer a oferta dessas ações para potenciais investidores, existe uma ordem que as coisas acontecem. Eu gosto muito de falar sobre isso porque às vezes a nossa cabeça precisa fazer essa amarração, né, da ordem das coisas, do funcionamento, do passo a passo, para facilitar também o nosso entendimento, tá? Então, quando uma empresa decide abrir o capital, onde que essa decisão ela acontece? Essa decisão ela acontece entre os sócios dessa empresa. Essa empresa tem algum objetivo específico, né? E tem a necessidade de levantar dinheiro, de captar recurso. Só que ela não quer fazer isso através de dívida, ela quer fazer isso através da abertura do seu capital. Bom, a partir desse momento, ela vai atrás de uma instituição financeira para ajudar ela dentro de todo esse processo, que a gente dá o nome de banco coordenador. Esse banco coordenador, ele vai fazer uma série de processos aí, e um desses processos é transformar essa empresa numa sociedade anônima e também fazer toda a preparação da documentação junto à CVM para registrar esse IPO. A CVM 400, a instrução CVM 400, ela prevê essa necessidade de toda essa estruturação para proteger o mercado de capitais e para proteger os investidores, para que as empresas que queiram fazer a abertura do seu capital e lançar suas ações na bolsa precisa cumprir essas regras, e só depois que ela cumprir essas regras é que de fato a oferta pode ser feita para os investidores. Depois que é preparada, né, toda essa documentação e é feito o registro junto à CVM e à Bolsa de Valores, né, a Bolsa do Brasil, que é a B3, aí é feita apresentações para investidores, é feito um roadshow, né? Então é feito reuniões, apresentações em vários lugares, né? É muito comum a gente escutar isso, não acontece só em ações, não. Até em emissão de dívidas, por exemplo, recentemente a gente teve aí a da Vale, foi lançar debêntures no mercado, fizeram o roadshow, para quê? Para explicar o porquê que a captação vai ser feita, os projetos da companhia, o futuro da companhia, porque ela precisa atrair investidores. Depois disso, é formado um consórcio de distribuição. Lembra que a gente aprendeu na aula conceitual de ações que eu falei que quando a empresa faz o processo de underwriting, tem algumas formas de fazer, a garantia firme, os melhores esforços, o stand-by. Lembra que eu expliquei isso para você? Pois bem, então é feito um consórcio, pode ir atrás de outras instituições para ajudar nesse processo de lançar essa companhia na bolsa e atrair esses investidores. Feito esse consórcio de instituições, elabora-se um prospecto de emissão, onde vão dados dessa emissão para ser disponibilizado para os investidores. Depois disso é feito o anúncio de quando vai ser iniciada essa distribuição e também, após isso, é feito o anúncio de encerramento dessa distribuição, tá? Aí a gente tem algumas instituições que participam de todo esse processo, né? Um exemplo, como que o investidor sabe quão arriscado se é muito arriscado ou se é pouco arriscado investir em determinada companhia? É possível porque dentro desse processo está prevista a contratação de uma agência de classificação de rating, que vai fazer toda uma análise sobre essa companhia, sobre o mercado que ela está inserida, sobre os dados financeiros dessa empresa, sobre o futuro, né? A gente chama isso de análise fundamentalista. E através dessa análise, ela vai emitir uma nota, tá? Uma nota que pode ser de 10, que seria a melhor nota, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 ou 1, tá? Bom, ela não dá nota 10, ela faz essa nota 10 através de uma nomenclatura. 10 seria a melhor nota, uma empresa que tem uma classificação top, pica da galáxia, tá? E ela dá a classificação como AAA. Para você ter uma ideia, um título americano, um título de dívida americano emitido pelos Estados Unidos, ele tem a classificação AAA. São os títulos mais seguros do mercado. Aqui no nosso país nós também temos companhias que são classificadas com rating AAA, né? Então, isso é legal para você entender. E se a nota fosse 9? Ia ser um AA. E se fosse 8? A. E se fosse 7? Triple B. E aí vai piorando. Então, aqui é da melhor nota, da melhor para a pior, tá? Então, nota 6 é duplo B, nota 5, B, nota 4, triplo C, nota 3, duplo C, nota 2, C e 1 é D, tá bem? A Antoni 0 tem, 0 é se a empresa quebrar, né? Se a empresa for liquidada, aí é 0, mas para as empresas que estão listadas, estão em operação, aí vai até a 1, que é a nota 1, que é a D, tá? Qual que é a lógica disso? Se a gente pensa no investidor, o investidor ele vai buscar sempre a melhor relação de risco versus retorno, tá? Então, a ideia disso é mostrar para o investidor qual é o tamanho do risco que ele está assumindo, porque com base nesse risco que ele está assumindo, ele vai exigir um retorno. Quanto mais risco, maior a exigência por retorno por parte do investidor. Se por um acaso essa companhia, na emissão das ações dela, oferece um risco muito baixo, aí na análise do investidor, por isso que a gente faz análise de risco, estuda sobre análise de risco, o risco é muito alto e o potencial de retorno é muito baixo, isso pode determinar com que o investidor não faça o investimento. Ou então, se a relação de risco versus retorno é boa, para que ele faça o investimento. Tá bem? Então, como que o investidor faz isso? Através de comparativos. Ele vai analisar essa companhia, esse risco oferecido com outras empresas que estão oferecendo riscos semelhantes, o quanto de retorno está oferecendo para essas companhias, porque a ideia é a seguinte, eu tenho aqui a companhia A me oferecendo esse X de risco. Esse X de risco. Para esse X de retorno, então, esse X de risco para esse X de retorno, e aí eu olho a companhia B, oferecendo a mesma unidade de risco para um retorno superior entre A e B, eu escolho B, tá? Então, a agência de classificação de rating tem um papel muito importante porque ajuda o investidor na tomada de decisão, de fato fazendo um processo de análise e emitindo uma nota de crédito. Belezinha? Então guarda isso porque é muito importante. Dentro do mercado a gente também tem o market maker, tá? Guarda esse termo porque também pode aparecer no meio de contexto de questões de afirmativas, né? O market maker ele é um formador de mercado, faz parte do processo de uma empresa lançar o seu capital na bolsa. Então, ele é um agente que ele se propõe a garantir uma liquidez mínima no mercado. O que é liquidez? É mercado mesmo de compra, ter gente ali para comprar, para vender, né? Então, ele faz esse papel aí dentro do mercado, tá? Basicamente, o papel desse formador de mercado, ele é desempenhado por corretoras ou distribuidoras, a gente já aprendeu que não tem distinção entre uma e outra, bancos de investimento, bancos múltiplos com carteira de investimentos, eles vão se credenciar para exercer essa função e eles vão assumir uma obrigação de colocar no mercado diariamente ofertas de compra e venda. Então, eles são obrigados a fazer isso. Então, ele vai mandar ordens de compra, vai mandar ordens de venda para realmente criar essa liquidez dentro do mercado.
tá bem? Um outro agente que a gente tem dentro do mercado são os agentes de custódia, tá? Então isso daí também é importante você guardar, são instituições que prestam um serviço de guarda, manutenção, atualização, exercício de títulos, ativos negociados aí no mercado financeiro. A ideia é que os títulos ativos, né, adquiridos pelo investidor, eles fiquem guardados em nome desse investidor sob a responsabilidade de uma terceira parte, que é esse custodiante, tá bem? Bom, dentro do mercado, você também tem alguns tipos de ordem que você pode fazer. Então, quando você decide como investidor comprar uma ação e você entra lá no seu home broker para efetivamente fazer uma compra, você tem algumas formas de mandar essa ordem para a sua corretora. Então, o primeiro tipo de ordem que a gente tem, guarda isso, é mais a título também de conhecimento, para você não ficar perdido, a gente tem a ordem a mercado, que é quando você coloca lá que você vai comprar, você está disposto a comprar um ativo pelo valor que o mercado está precificando, tá? Então, você só coloca ali a quantidade de ações que você quer comprar. Vamos supor que você queira comprar um lote padrão, que é um lote de 100 ações, tá? O lote de 100 ações é um lote padrão de compra, de 100, você vai comprar de 100 em 100, 100, 200, 300, 400, tá? Se não for lote padrão, a gente tem o lote fracionário, que você pode comprar a partir de uma ação. Então, você faz compras quebradas. Então, você coloca lá a quantidade de ações que você vai comprar e a corretora vai atrás de executar essa ordem a mercado, a pegar o preço que está negociando lá, tá? A gente tem a ordem administrada, tá? Que também funciona como a ordem de mercado, a ordem que eu expliquei que é a mercado, só que a diferença é que a execução da ordem ela fica a critério da corretora, tá? Dela entender aí qual que é o momento de fazer a compra ou de não fazer, por isso que ela chama de ordem administrada. Quem que administra essa ordem? A corretora. A gente tem a ordem discricionária, tá? Onde um gestor ele estabelece as condições para execução dessa ordem, então é o gestor e não o investidor. A gente tem uma ordem que chama ordem limitada. Essa ordem limitada ela vai ser executada somente por um preço igual ou melhor do que o investidor colocou lá no home broker dele. Então, um exemplo, você vai querer comprar ações da Petro. E aí você colocou lá que você está... A ação lá no home broker está mostrando que o preço de mercado está a R$12. E você colocou que você está disposto a pagar R$11,50. Então, na ordem limitada, a corretora só vai executar a ordem se for R$11,50 ou menos que isso, tá bem? E a gente também tem a ordem casada, tá? A ordem casada é quando você cria um setup dentro do seu home broker que vai acontecer da seguinte forma: comprar somente quando ocorrer a venda de outro ativo, então a ordem de compra só ocorre quando a ordem de venda de outro ativo acontecer, ou então você vender somente quando ocorrer a compra de um outro ativo. Então o casamento é isso, uma operação só acontece quando outra acontecer. Então só vai ser efetivada se ambas as transações forem efetuadas, tá bom? E isso pode, dentro desse contexto, né, da ordem casada, o investidor pode especificar qual é a operação que ele quer que aconteça primeiro, tá bom? Outra coisa que a gente também precisa aprender dentro do mercado de renda variável são alguns termos. Um termo que é muito comum a gente escutar, inclusive para quem faz operações de day trade, é stop loss, tá? O que é o stop loss? É quando você cria um mecanismo para você encerrar uma posição de perda, tá? Então a gente dá o nome de stop loss. Geralmente, quando você entra numa operação, você pode criar uma configuração para que o stop loss ele seja acionado automaticamente, tá? E tem um outro mecanismo também que a gente chama de stop gain. Stop gain. A gente vai mais para frente estudar sobre finanças comportamentais, a gente vai ver que o investidor ele sofre muito com as emoções dele, né? A gente fala muito sobre aversão a risco, quando na verdade, dentro das finanças comportamentais, a gente fala muito sobre aversão à perda. O investidor ele não quer perder. Ele não quer perder. Então, para evitar
cair em ciladas da emoção, o que o investidor pode fazer? Ele pode criar um setup de stop loss e de stop gain. Então ele coloca lá, ó, estou disposto a perder tanto nessa ação. Então, um exemplo, eu comprei a ação a 10. Se ela chegar a 6, eu quero que o sistema me stop. Então, se chegar a 6, eu vendo. Então, eu vou contabilizar a perda e acabou, tá? Então, uma forma de você interromper o processo de perda. Agora, se ela chegar a 15, eu também quero que ele encerre a operação, porque é o que eu estou disposto a ganhar. Motivo disso? Porque às vezes você segura até chegar a 15 e aí ela retrai, ela perde. Ou ela pode até avançar, e está tudo certo se avançar, mas você, na sua análise, entendeu que 15 já era algo interessante, tá bem? Então, o stop loss, stop gain, são dois termos aí que são muito utilizados no mercado. Você pode criar esse setup automático dentro do seu home broker, ou então ter isso claro para você e, sei lá, fazer isso manualmente, beleza? Bom, então o que eu tinha separado para a aula de hoje era isso, é mais um overview, né? E também um bate-papo com vocês de alguns conteúdos até um pouco mais avançados, mais para criar essa linha de raciocínio, para você entender algumas outras coisas, falando sobre agência de classificação de rating, muito importante, é um tópico que não se aplica só em renda variável, também em renda fixa, quando emite-se dívida, não só para empresas privadas, mas também para governo, tá bem? As agências de classificação em si têm um papel muito importante no nosso mercado, para o investidor, e para as próprias instituições, né? Porque se a gente for parar para pensar, quando uma empresa ela tem uma nota de crédito bem definida, ela consegue fazer uma estruturação de uma emissão bem feita. Vamos supor, saindo daqui da renda variável, né, e na renda fixa, que você aprendeu com o Juan, que é uma emissão, geralmente é uma emissão de dívida, uma debenture, por exemplo, uma empresa está emitindo dívida, ela vai ter que oferecer uma remuneração para o investidor. Se ela tem uma correta classificação do rating, ela consegue fazer uma estruturação da dívida adequada e melhorar a relação de custo de dívida daquela dívida. O custo daquela dívida, né? Não o custo de dívida daquela dívida, né? O custo da dívida. Entende isso? E eu vou criar um exemplo para você aqui. Vamos supor que você está tomando um crédito com uma instituição financeira. Se você tem um score legal no Serasa, essa instituição pode te oferecer uma taxa de juros mais atrativa, uma taxa mais baixa. E isso vai fazer com que você pague menos juros. Para o seu bolso isso é legal, porque você vai pagar menos. Para uma empresa que emite uma dívida é a mesma coisa. Se ela tem um score ruim, que é uma nota ruim aqui, o investidor, que é quem vai emprestar o dinheiro para ela, vai querer cobrar uma taxa mais alta. Isso vai custar mais para o caixa dela, isso é ruim para ela. Como que ela faz para, mesmo que tiver uma nota meio ruim aqui, o que ela pode fazer na estruturação de dívida? Às vezes, agregar uma garantia naquela dívida, colocar algum mecanismo de proteção para o investidor naquela emissão, e isso pode deixar aquela estruturação menos arriscada para o investidor e melhorar essa relação e ela ter uma emissão com um custo mais baixo. Então, você começa a perceber a importância que a agência de classificação de rating tem, né? Então, para o mercado, ela é muito importante. Então, vim aqui abordando tópicos até complementares, tudo para ampliar a tua visão, né? A gente não pode ficar se atendo só ao conteúdo básico, ao conceito dentro de CFP. CFP a gente tem que ter essa visão mais ampla, entender o porquê das coisas, o como que as coisas se aplicam, a importância dessas coisas e mais do que isso, os impactos positivos e negativos que aquilo tem para uma companhia e mais do que isso, né, mais do que para a companhia, para o próprio investidor, que no final das contas, quando você estiver desempenhando o teu papel de planejador financeiro, é quem você vai estar assessorando, tá bem? Então é isso, espero que você tenha curtido a aula de hoje, que tenha te ajudado bastante aí na sua compreensão sobre vários tópicos que a gente já abordou por aqui. Se você quiser algum conteúdo complementar, quiser discutir sobre os tópicos, aproveite a área de comentários, beleza? Era isso, a gente se vê na próxima.